Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e na aula de hoje eu vou gravar com vocês a resolução de 6 exercícios que envolvem o tema números binomiais. Nós já tratamos desse tema na aula anterior, onde eu coloquei a teoria e todos os conceitos que envolvem esses números. Então nesta aula eu vou resolver esses exercícios para você ver a aplicação desses conceitos. Vamos lá então? Então eu começo aqui com esta equação, peço para que você resolva esta equação. Então, notem que nesta equação eu poderia pensar aqui na relação de Stiefel, Só que eu tenho um problema. Este 8 e este 12 não são números consecutivos, Vamos lembrar aqui um pouquinho que a relação de Stiefel, ela me fala o seguinte, Deixa eu escrever ela aqui. A relação de Stiefel. Certo? Então, essa relação ela me fala o seguinte, que quando eu tenho um binomial de n sobre p mais um binomial de n sobre p mais 1, isso aqui é igual ao binomial de n mais 1 sobre o p mais 1. Ok? Bom, então veja que aqui no numerador dos dois binomiais, que são as parcelas da soma, eu tenho dois números consecutivos, o que não acontece aqui, com o 8 e com o 12. Tá? Então, sempre que acontecer essa situação, olhe com mais atenção, porque você pode substituir o binomial de 21 sobre 12 pelo seu complementar, tá? Que é o binomial de 21 sobre 9. Então, quando eu faço essa substituição ali, veja que eu vou ficar aqui com a equação 21, o binomial de 21 sobre 8, mais o binomial de 21 sobre 9, e isso aqui vai ser igual ao binomial de 22 sobre x² menos 7. Certo? Então veja que agora esta equação aqui de baixo, ela cumpre as condições da relação de Stiefel, Então eu sei daqui que o x², posso escrever então que o x² menos 7 tem que ser igual ao 9, Por que igual ao 9? Porque pela relação de Stiefel, veja que o numerador aqui do último binomial, ele se repete. Então, se aqui é o p mais 1, ali vai ser p mais 1. Então, se aqui é o 9, aqui também tem que ser 9. Ok? Bom, por isso eu coloquei que o x menos 7 tem que ser igual a 9. Então, desta forma, eu tenho aqui que o x² pode ser 16 e, portanto, o x pode ser igual a mais ou menos 4. Certo? Então, aqui eu tenho duas soluções desta equação, mas não acabou ainda. Por quê? Se você lembrar lá da nossa primeira aula, eu tinha comentado com vocês que você tem que considerar os binomiais complementares, Então, eu tenho como resposta aqui, esse x igual a mais ou menos 4, ele ia gerar o binomial de 22 sobre 9, certo? Então, ele gera esse binomial. Então, eu ficaria com essa equação aqui, o 21, binomial de 21 sobre 8, mais o binomial de 21 sobre 9, seria igual o binomial do 22 sobre o 9, de acordo com a relação de Stiefel. Ok? Bom, só que agora eu tenho que considerar o seguinte, esse 22 sobre 9, ele é complementar, eu tenho aqui o 22 sobre 9, ele é complementar ao 22, 11, certo? 22, 11 não, 22, 13, certo? Porque 9 mais 13 é igual ao 22, Então, eles são complementares. Desta forma, eu sei que esta soma poderia resultar no binomial de 22 sobre 9, mas também poderia resultar no binomial de 22 sobre 13, porque eles são iguais, assumem o mesmo valor. Então, eu tenho que considerar essa opção. E daqui, então, eu considero que o x² menos 7 também pode ser igual a 13. E, portanto, o x² pode ser igual a 20, Passei o 7 para o outro lado, e veja que daqui eu tiro que o x vai ser mais ou menos a raiz de 20. Ou seja, o x é igual a mais ou menos o 2
raiz de 5, né? Então, essas daqui são mais duas soluções que eu tenho para esta equação binomial. Então, lembre-se sempre, quando você está resolvendo uma equação binomial, você tem que considerar os binomiais complementares como soluções, certo? Então, essa é uma pegadinha muito frequente que aparece nesses exercícios que envolvem os números binomiais. Beleza? Partiu para o próximo, então. Aqui eu trago um exercício do ITA, né? E nesse exercício eu coloco para você aqui que os positivos, né, os inteiros positivos k e n, com k menor ou igual a n, isso para satisfazer a condição de binômios, de acordo com o que nós já conversamos. E nessas condições eu posso considerar essa igualdade, ó, né, que eu tenho uma fração aqui com o numerador n mais 1 e denominador k mais 1, multiplicando o binomial nk. E ele me fala que isto é igual ao binomial de n mais 1 sobre o k mais 1. Ok? Então, ele me pede para considerar essa igualdade e me pede o valor da soma. Então, veja que esta soma, as parcelas dessa soma já se assemelham à igualdade que ele me dá, né? Porque veja aqui que quando eu escrevo o 1 sobre 1, que multiplica o binomial de n sobre 0, ó, veja que esta relação k mais 1 e k já está se satisfazendo aqui, ó. Eu tenho, se o k for 0, o k mais 1 é 1, ó, certo? E aqui, assim por diante, ó. Meio, que multiplica o binomial de n1, ó, n sobre 1, veja que aqui, se o k for 1, o k mais 1 é 2, ó. Então, veja que aqui no denominador, né, tanto da fração quanto do binômio, do número binomial, essa relação já está sendo satisfeita. O meu problema está no numerador, ok? Então, quando eu vou escrever aqui mais algumas parcelas, ó, então veja que eu tenho o binomial de n sobre 2 mais, né, o binomial do 1 sobre o n mais 1, que multiplica o binomial de n sobre n, ok? Então eu vou chamar aqui toda esta soma de S, ó. Tá? S é a soma cujo ele me pede o valor, né? Tranquilo. Então agora, para que cada parcela dessa soma se assemelhe ou fique igual à relação que ele está me dando, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por n mais 1 em ambos os lados, né? Então eu vou vir aqui, vou pegar o n mais 1 e vou multiplicar em ambos os lados dessa soma. Só que veja que eu vou multiplicar toda esta soma, ó. Então, tenho que considerar aqui um colchetes, né? Fazendo isto, ó, veja que eu vou ficar agora com esta igualdade, ó. N mais 1 que multiplica S igual ao N mais 1 sobre 1, que multiplica o binomial de N0, mais o N mais 1 sobre 2, que multiplica o binomial de N sobre 1, mais o N mais 1 sobre 3, que multiplica o binomial de n sobre 2, mais, né, aqui, continuando, o n mais 1 sobre n mais 1, que multiplica o binomial de n sobre n. Então veja que agora, né, após essa multiplicação, todas as parcelas dessa soma satisfazem essa igualdade, ó. Então eu posso escrever que isso é o n mais 1, que multiplica S, né, e só vou substituir ali, ó. Então vai ficar n mais 1, binomial de n mais 1 sobre 1, mais o binomial de n mais 1 sobre 2, mais o binomial de n mais 1 sobre 3, mais o binomial do n mais 1 sobre o n mais 1. Só que agora, olhando para esta soma, né, para toda esta parte aqui, ó, eu percebo que tudo isso aqui é a soma da linha n mais 1 do triângulo de Pascal, né? Então, isso aqui é igual a 2 elevado a n mais 1. Só que notem que nesta soma está faltando, né? Eu não coloquei aqui o binomial, né? Para a linha ficar completa, tinha que ter o binomial de n mais 1 sobre 0. E esse termo está faltando, né? Então, falta esse termo aqui, ó. Então, como falta esse termo, eu tenho que vir aqui e tirá-lo dessa soma, porque essa soma é a soma da linha completa, tá? Então, eu vou tirar aqui o binomial de n mais 1 sobre 0. Ok? Bom,
Feito isso, então eu tenho que o n mais 1 vezes o s, só escrever aqui melhor um pouquinho, vezes o s, ele é igual a 2 elevado a n mais 1 menos 1, né? Porque o resultado do binomial de n mais 1 sobre 0 é igual a 1. Agora passo o n mais 1 dividindo, então vou ficar com o binomial de n mais 1 menos 1 dividido por n mais 1, certo? E chego ali na alternativa D. Indo para o próximo, eu tenho aqui um exercício da UFPR. Nesse exercício, veja que ele me dá esta soma, né? Ele me pede aqui o valor da soma do binomial de n menos 1 sobre p menos 1, mais o binomial de n menos 1 sobre p, mais o binomial de n sobre p mais 1. Então, aqui eu vou pedir para que você lembre novamente da relação de Stiefel. A relação de Stiefel, veja o quanto a gente usa essa relação, né? Esta relação ela me diz o seguinte, ó, que o binomial do NP mais o binomial do NP mais 1 é igual ao binomial do N mais 1, P mais 1. Então, notem agora que essas duas primeiras parcelas aqui, ó, elas já satisfazem a relação de Stiefel. Elas são a relação de Stiefel, na verdade, né? Veja que aqui eu tenho o P menos 1 e o P, que são números consecutivos, e o numerador sempre é o mesmo, ó, N menos 1. Então, quando eu faço essa soma, né, quando eu venho aqui e faço ó, o N menos 1, P menos 1, mais o binomial de N menos 1, P, de acordo com a relação de Stiefel, isso aqui vai me dar o binomial de N sobre P. Certo? Veja, 1 a mais que o numerador e repito aqui o denominador do último binomial. Ok? Bom, então substituindo aqui por binomial de N sobre P e repetindo o binomial de N sobre P mais 1, veja que novamente eu tenho a relação de Stiefel, duas vezes, né? Exatamente como eu acabei de escrever aqui, ó. Ok? Então eu sei que isso aqui é o binomial de N mais 1 sobre P mais 1. Alternativa E. Certo? Indo para o próximo exercício, aqui eu tenho o exercício da UFGV. Ele me fala que um grupo de 8 alunos está sendo liderado em um passeio por 2 professores e que em determinado momento deve se dividir em 2 subgrupos e cada aluno deverá escolher um professor. A única restrição é que cada subgrupo deve ter no mínimo um aluno. O número de maneiras distintas que essa subdivisão pode ser feita é... Então veja que se eu tenho aqui ó, o grupo 1 e tenho o grupo 2, o que não pode acontecer é o grupo 1 ter 0 alunos e o grupo 2 ter 8. E também não pode acontecer do grupo 1 ter 8 alunos e o grupo 2 ter 0. Certo? Então, veja que entre esses 8 alunos que é dado, eu devo escolher, né, alunos para compor agora esses grupos. Então, veja que eu posso ter assim, ó, eu posso ter grupos com 1 aluno, grupos com 2 alunos, com 3 alunos, com 4 alunos e assim por diante. Então, isso são escolhas, né? Então, de quantas formas eu posso escolher um aluno entre 8? Então, veja que é a combinação de 8 tomados 1 a 1. Tá? E de quantas formas eu posso escolher 2 alunos entre os 8, né? E assim por diante, ó. De quantas formas eu posso escolher 3 alunos entre os 8? De quantas formas eu posso escolher 4 alunos? E assim sucessivamente, ó. Então, 8 e 6, combinação de 8 e 7. Tá? Então, veja que os grupos eles podem ser assim, ou assim, né? Ou seja, os grupos podem ter um aluno, ou 2 alunos, ou 3 alunos. Então, veja que aqui o que eu estou usando é o princípio aditivo. Né? Então, sempre quando eu falo ou, eu estou usando o princípio aditivo. Então, neste caso, eu vou somar essas combinações. Veja que se eu estivesse usando e, seria o princípio multiplicativo. Eu multiplicaria as opções. Ok? Bom,
Agora você tem que ver que esta soma, né, ela pode ser escrita na forma binomial, como o binomial de 8 sobre 1, mais o binomial de 8 sobre 2, mais o binomial de 8 sobre 3, mais o binomial de 8 sobre 4, mais, e assim sucessivamente até o binomial de 8 sobre 7, certo? Veja que eu não posso colocar o binomial de 8 sobre 0 e também não posso colocar o binomial de 8 sobre 8, porque eles são as restrições aqui que o exercício me dá. Bom, então veja que esta daqui é a soma da linha 8 do triângulo de Pascal, faltando o binomial de 8 sobre 0 e o binomial de 8 sobre 8, certo? Bom, então eu sei que a soma da linha 8 é dada por 2 elevado a 8, e vou tirar daqui o binomial de 8 sobre 0, menos o binomial de 8 sobre 8, né? Então, quando eu faço isso, 2 elevado a 8 é 256, menos 1, tá? Isso aqui é o 256 menos 2, que é igual a 254. Então, essa subdivisão pode ser feita de 254 maneiras, ok? Indo para o próximo exercício, é o exercício da CFO, né? Exercício número 5, e nesse exercício eu trago novamente para você uma equação binomial, né? Então veja que nesta equação, se eu escrever aqui a relação de Stiefel, ó, veja que nessas equações, na grande maioria das vezes, eu vou me basear aqui na relação de Stiefel. Tá? Então, pintou aí uma equação com números binomiais, já lembre lá da relação de Stiefel. Então, essa relação, ela me diz que o binomial de n sobre p mais o binomial de n sobre p mais 1 é igual ao binomial de n mais 1 sobre p mais 1. Né? Então, só lembrando que aqui eu estou somando um número que está na linha n, coluna p, com um número que está na linha n, coluna p mais 1, e vou obter o número que está na linha n mais 1, coluna p mais 1, de acordo com o que nós já conversamos na nossa primeira aula, certo? Bom, então veja aqui neste caso que na relação de Stiefel, os números p e p mais 1 são consecutivos, né? Então, como eu tenho o 8 aqui, esse x deveria ser o 9, né? Então, eu já tenho direto aqui que o binomial de 20 sobre 8 mais o binomial de 20 sobre 9, ele vai ser igual ao binomial de 21 sobre 9, certo? Bom, então, né, daqui eu tiro que uma das soluções é o x igual a 9. Mas por que eu estou falando uma das soluções? Porque você tem que lembrar que o binomial de 20 sobre 9, ele é igual ao binomial de 20 sobre 11. Ó. Veja daqui que o 9 mais o 11 é igual a 20. Ó. E por isso esses binomiais são complementares. Então, lembre que sempre numa equação com números binomiais, eu devo considerar os binomiais complementares, ok? Bom, então neste caso, desta relação, eu tiro outro valor para x. Ó. O x também pode ser o 11. Ó. Ok? Então, x igual a 9 e x igual a 11. Esses são os valores, né? Veja que até o próprio exercício aqui já te falava que eu vou obter mais de um valor, certo? Indo aqui para o sexto e último exercício, eu tenho aqui uma igualdade entre binômios, né? Então, nesta igualdade, né, se você lembrar lá da nossa primeira aula, a propósito até, veja que eu estou me referindo muito a essa primeira aula, então, se você não assistiu a aula, eu peço que você volte lá, assista, para que você entenda direitinho os conceitos que eu estou aplicando aqui na resolução dos exercícios, certo? Bom, então, lá nós conversamos que quando eu tenho a igualdade entre dois binômios, né? Então, no caso aqui, eu tenho um binômio de n sobre p, que é igual a um binômio de n sobre q. Veja que essa igualdade ela vai ser satisfeita, né, em duas condições. Quando eles são iguais de fato, ou seja, o p é igual a q, ou quando o p mais q é igual ao n. Né? Neste caso, eles são binomiais complementares. Então, aqui, eu só vou aplicar essas duas relações. Ó. Então, veja que eu tenho duas opções, ou o x mais 3 é igual a 6, e daqui eu tiro que o x é 3,
tá? Seria uma das soluções. Ou o x mais 3 mais o 6 é igual a 8. Ó. E daqui eu tenho que o x mais 9 é igual a 8 e, portanto, né, o x seria igual a menos 1. Então, outra solução. Bom, pessoal, então eu trouxe aqui a resolução para vocês de 6 exercícios, né, onde eu faço a aplicação dos conceitos que nós estudamos na aula de teoria. Né? Então, veja que aquela aula é muito importante para que você entenda as ferramentas que eu utilizei na resolução desses exercícios. Né? Então, se você gostou do vídeo aí, gostou da explicação, entendeu direitinho o que foi feito aqui, curte o vídeo, se inscreve lá no canal para dar uma força. E também, né, faça seu comentário, porque o seu comentário pode motivar aí uma próxima aula, sugira conteúdos que eu posso trazer uma aula sobre os conteúdos que você sugeriu por aqui. Certo? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.